Fala pessoal, Vânia Mapos por aqui, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo a gente avança mais um pouco do que a gente viu no anterior, só que agora com mais detalhes. A gente vai fazer a leitura das rosas e aplicar o que a gente viu com tintas. E eu apresento também uma sugestão para estudo, então vale a pena assistir com calma. A interpretação que você vai dar é uma escolha sua, só que quanto mais conhecimento a gente tiver a favor da nossa pintura para deixá-la mais bonita, melhor. Não importa o estilo que a gente queira pintar, a estrutura, o que a gente viu no vídeo anterior, é sempre igual, não muda, né? Não importa se é óleo, se é acrílica, pastel, lápis de cor, tatuagem, não interessa, não interessa, não interessa. Eu considero a forma melhor de se aprender quando a gente retrata a realidade. A gente ganha mais clareza, mais consciência daquilo que a gente está pintando. Então, antes de passar para qualquer outro estilo, é legal a gente ter noção de algumas coisas. E é sobre isso que eu vou falar agora. Então, vamos para o banco de dados do Pinterest. Normalmente, a gente tem uma memória visual quando a gente repete muito um exercício. Fora isso, a gente sempre usa uma referência para ajudar, isso é normal. Isso não significa que a gente precisa copiar. Por isso que é legal entender a estrutura da rosa, para a gente ganhar a visão e resolver a nossa pintura sem ficar preso na referência. Nessa rosa, a gente consegue identificar tudo que a gente viu no vídeo anterior. O copinho, a espiral, as pétalas entrelaçadas se abrindo, ganhando sua forma de maneira diferente, né? Às vezes está mais dobrada, às vezes menos, às vezes faz essa preguinha, né? Sei lá como é que eu dou o nome disso. E aqui a gente vê uma coisa que eu não falei no vídeo anterior, que é a profundidade, né? A rosa também tem profundidade. Além da sombra da luz, ela tem profundidade. E por que isso acontece? É a parte mais funda dela. As pétalas não saem tudo aqui desse eixo. Lembra do eixo que eu comentei? Lá do centro da rosa. Então, as pétalas elas vão se abrindo, a parte de cima caminham para os lados e a parte de baixo, de onde ela sai do centro, ela continua com menos iluminação. E isso aqui na pintura é o que dá uma riqueza para ela. Se você escolhe uma referência que você não tem luz, não tem sombra, não tem profundidade, a pintura fica sem graça. Mas, gente, na hora que vocês forem escolher a rosa, não pega uma rosa com pétalas muito complicada, não. Principalmente se você está começando. Então, sejam estratégicos na hora de vocês escolherem a referência para estudo. Faz assim, olha para a sua referência, tenta se imaginar, analisa e vê se você acha que dá conta do recado. Analisa sempre todas as referências que vocês escolherem para saber se vocês não estão dando um passo maior que a perna. Comecem por coisas mais simples. Agora vamos seguir, porque ainda não acabou. Agora a gente olha para essas referências e aí, né? Que a situação é diferente. Quando você acompanha um raciocínio, é uma coisa. A hora que você põe a mão na massa, seja lá o que for, as dificuldades começam a aparecer. Por isso que é super importante praticar. Toda prática traz algum grau de dificuldade ou um aprendizado novo. Pessoal, agora a gente vai fazer a leitura do que a gente viu no vídeo anterior, só que das referências que estão no vídeo, tá bom? Porque a hora que vocês escolherem a referência de vocês, vocês terão uma direção. Então, olha só, o botãozinho tá mais largo embaixo, mais estreitinho em cima e fecho. Maravilha? É uma leitura simples, sem neuras. A gente consegue visualizar uma pétala na parte da frente dela que está marcada pela sombra que a pétala faz. Então, a gente consegue visualizar isso. A gente enxerga outra pétala aqui. E uma pequenininha saindo daqui. É a nossa vista frontal. Agora, quem não assistiu o vídeo anterior não está entendendo nada. E ela não é reta. Ela faz aqui, né? Tem uma pétala que está do lado de trás que a gente só vê a pontinha. Ela está mais ou menos isso, né? Então, se eu for fazer o que eu fiz no vídeo anterior, ela tá assim.
Então, eu tenho duas marcações aqui. Eu tenho a marcação da sombra, que é onde eu identifico as pétalas, pela sombra que ela faz e pela luz que ela recebe, e o formato dela, que ela ocupa, mais ou menos. Então, eu tenho duas situações. As pétalas que eu vejo e o formato que ela tem. Maravilha? Viram que eu não fiz nada pensando em cópia. Então, essa é a leitura que a gente está fazendo. As pétalas que eu vejo e o formato que ela tem. Se vocês quiserem ajeitar, porque vocês gostam de uma coisa mais certinha, aí é de cada um, tá bom? Agora, aqui no segundo botão, gente, sabe o que é legal? Vocês terem alguma coisa que vocês consigam enxergar? A elipse, né? Olha só. Aqui, vou pôr assim, que a minha mesa está inclinada. Desse jeito, você não enxerga nada da elipse. É como se a rosa estivesse na lateral. O copinho, ele tá reto aqui. A minha mesa não, a minha mesa tá inclinada, ó. Tá vendo? Ele tá acompanhando minha mesa. Então, de pé para vocês vão ver nada. É a situação da rosa quando ela tá de pé. Que a gente tem a vista lateral dela, mas frontal pra gente. Tá vendo? E aí, à medida que ela vai inclinando para você, a elipse vai ficando maior. Então, se vocês usarem um copinho desse, pode ajudar vocês na construção. Ó, virada para lá, ó o que acontece. Tá vendo? Ó, vai modificando. Ó. Só que eu tô mostrando de um jeito que vocês consigam enxergar na filmagem. Vocês não terão essa vista, vocês terão que acomodar para vocês, né? De frente pro olhar de vocês, certo? Para poder enxergar como é que estaria a situação da rosa. Então, por exemplo, no segundo botão, ela estaria mais ou menos assim, né? Só que ela tá mais fechada, aí eu já não consigo fechar o copinho, mas o botãozinho já tá mais nessa posição, né? Ela não tá assim, que nem o copo. Tá desse jeito. Então, vamos lá. Ó, vou usar o tablet, que assim fica mais fácil de vocês me acompanharem. Outra coisa legal que vocês podem usar para ajudar a analisar a direção da rosa é usar alguma coisa reta, né? Você sabe que o eixo é aqui? Se você não assistiu o vídeo anterior, assiste para entender o que é o eixo. Você colocando alguma coisa reta, você consegue trabalhar com o ângulo, a diferença, né? Então, se precisar, né, gente? Senão, não. Aqui eu já consigo ver que o botão tá levemente inclinado para a direita e um pouco virada para mim, que eu consigo ver essa parte, que se a rosa estivesse de pé, ela teria a vista superior, que eu falei sobre isso também no vídeo anterior. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é inclinar o copinho no formato que ele tem. Mais ou menos isso. Nesse momento, ignorei todas as pétalas, é o que a gente vai fazer, tá bom? Em tudo. Para localizar o copinho, a gente vai ignorar as pétalas, senão a gente vai acabar não conseguindo identificar. Vamos localizar as pétalas pela sombra. Se a sombra estiver muito difícil, localiza pela luz, que é o caso aqui. Aqui tá mais visível a luz do que a sombra. Aqui todinha essa pétala, ela tá com sombra, então eu identifico pela luz, tá bom? Sempre na parte de luz ou na parte da sombra. O que vai dividir uma pétala da outra é isso, luz e sombra. Então, olha aqui, ó. Essa mocinha, essa pétala aqui, ela já se deslocou, ela não tá muito encostada no copinho, né? Mas a gente consegue ver a direção dela, certo? Aqui também a gente vê uma sombra, só que essa pétala, ela tá vindo lá de trás, ela não tá vindo de frente, né? Mas a gente consegue ver que tem uma sombra. Então, vamos tracejar aqui. Só para falar que a gente está localizando a pétala, tá? Primeiro momento, localização de pétala. Olha outra aqui.
Na frente, eu tenho as duas laterais que eu achei. Poderia ter só duas pétalas na frente. Nesse caso aqui, a gente consegue ver três. Uma, duas, três. Duas laterais e uma de frente pra mim. Tá aqui. O que a gente está fazendo aqui, gente, é aprendendo a ler a rosa, né? Traduzir, para poder interpretar depois com a tinta. E olha outra pétala saindo daqui. Eu localizei todas as pétalas que tem aqui, nessa rosa. Por isso que eu falei, começa com poucas pétalas e vai aumentando, ó. Tá vendo? Onde eu falo para vocês serem estratégicos na escolha. Depois, isso vai ficar de letra. Só que a gente tem que começar em escala evolutiva. Gente, mas não começam a estudar pintura por rosas. Começam a estudar com coisas mais simples. No canal tem um vídeo tutorial de laranja. Pode ser uma boa. Vou deixar o link na descrição para quem quiser ver. Então aqui eu só marquei as pétalas. Olha a espiral aqui. Não quer pegar a caneta? Olha a espiral. Olha. Ó, essa aqui já tá mais aberta, né? Olha lá. Vem uma pra cá, né? Só que, gente, essa pétala, ela tá mais de pé do que inclinada para mim. Então, eu não consigo ver a espiral com muita clareza. Quanto mais a rosa tiver em direção da gente, mais fácil fica enxergar a espiral. Mas aí você já sabe que as pétalas são intercaladas, isso também vai te ajudar. Quando vocês forem colocar a espiral, não precisa deixar exatamente o que vocês estão vendo aqui. Se vocês conseguirem enxergar, maravilha, porque vocês depois se guiarão com as cores. Mas se não, não precisa. Sabe que tá escuro aqui, escurece, tá bom? Maravilha. Eu marquei onde eu vejo as pétalas, né? Mas eu não fechei as pétalas. Aqui, ela tá vindo lá de trás, certo? Tem uma pétala aqui. O que aconteceu? A pétala abriu e já ganhou a sua forma. É aí que começa a poluir a vista da gente, quando a gente está aprendendo. As pétalas viram, ficam virando e acaba dando nó, a gente até se perde quando a gente tem muitas pétalas, não é verdade? Então, agora eu vou fechar as pétalas. Ó, o copinho ele não tem essa forma, ele faz isso. Você pode começar a dar forma agora. Se quiser, né? Olha. Certo? Aqui atrás vem a pétala. Ela não está reta, uniforme, ela tem ainda uns trabalhinhos a mais aqui. Ó. Agora tem uma coisa que vocês precisam levar em conta. Se eu tivesse outro botão no mesmo estágio que está essa, ela não estaria desse jeito. Então, se não ficar igual, não existe razão para se preocupar. A única coisa é que quando você não tem muito conhecimento de luz e de sombra, você pode deixar ela sem concordância. Por exemplo, se a luz está vindo numa direção, a luz toda vem na mesma direção. Não dá para você colocar luz aqui, desse lado e desse lado, né? Se eu tiver uma fonte só de luz, certo? Que é outra coisa que a gente estuda quando a gente retrata a realidade. Quem desenha sabe, quando a gente desenha figura humana, por exemplo, depois para você passar para o cartoon, para o mangá, tá fácil caminhar, entendeu? É a mesma coisa aqui. Gente, não precisa acatar o que eu falo como certo, nem como verdadeiro, é meu ponto de vista. É tudo baseado na minha experiência, tá bom? Cada um tem uma maneira de ver, de entender, né? Agora vamos passar para o terceiro botão. Ela está mais aberta ainda. E aí, outra forma de vocês abordarem é a seguinte. Vou apagar. Porque assim, quando começa a ficar com muitas pétalas, você vai ficar fazendo um monte de pontinhos, você também vai se perder. Então,
Se vocês puderem praticar num caderno, pode ser qualquer caderno, gente, melhor. Que aí você vai trabalhando a sua percepção, vai trabalhando a leitura, né? Quando for passar para tinta, vai ficar ainda mais fácil. Pode fazer isso também sempre nas referências que vocês escolheram, né? Você já vai estar trabalhando a sua percepção. É muito bom, hein? Tentem. Depois comentem se vocês gostarem. Ó, aqui no terceiro, a gente vai fazer diferente agora. Vamos lá. Eu vou localizar a direção pelo meu ângulo. No começo, a gente pode acabar inclinando um pouco mais, ou então não deixando ela na posição certa. Não precisa... Claro que se você fizer, você está treinando seu olhar, também é muito positivo. Mas também não precisa ficar perdendo muito tempo com isso, se ficar um pouco diferente. Você vai ganhando percepção conforme você for estudando. Não fica empregando muito tempo, porque isso pode te desanimar. O mais importante do que ficar igual é entender e sair com cara de rosa. Esse é o mais importante. Ó, tá? Uma coisa reta vai me ajudar a ver a inclinação. Então, coloco o copinho, ignorando as pétalas. Então, o que eu tô enxergando no copinho? Isso aqui, ó. Tá bom? Ignorei as pétalas como se elas não existissem. Só querendo enxergar as pétalas que estão mais fechadas, que eu tô chamando de copinho, certo? Tá bom, feito isso, a gente agora vai fazer de outra forma. Vai acentuar isso no seu caderno, em cima, né? A gente tava fazendo tracejadinho. Só que agora, como tem muita pétala e as pétalas estão abertas, a gente vai deixar mais forte a marca. Ó, tá vindo lá de trás. É a pétala que eu tô vendo, a primeira. É a primeira pétala que eu vejo encostada no copinho, tá? Não tô falando da espiral ainda, tô falando só das pétalas que estão na parte da frente, que eu tenho vista também lá de trás. Maravilha? Aqui, não encerra a pétala, que ela tá aberta, né? Ela tá abrindo. Então, aí você vem com os pontinhos. Fazendo dessa forma, você vai diferenciar o que é sombra, o que está dividindo uma pétala da outra e o que é da pétala. Só que quando você estiver fazendo com o seu caderno, você deixa esse traço mais fraquinho e esse mais escuro. Sabe por quê, gente? Senão vai poluir a vista do mesmo jeito. Então, diferencia o seu traço, o que está dividindo pétala por pétala e o que é da pétala. Olha só, tudo isso aqui é uma pétala só. O que acontece é que ela tá lá, né? Ela abriu, ela é a pétala externa, só que ela já ganhou forma e tá curvando para fora, né? Então, ela estaria aqui, ó, a pétala, ó, sombra. Eu consigo enxergar, ó, consigo enxergar a pétala saindo daqui. Eu acabei riscando para mostrar todinha a pétala, então eu vou apagar, que é pra gente entender direitinho. Eu mostrei aqui o que era a pétala toda, certo? Então tá, marquei essa pétala e pontilhei aqui. Foi aí que eu tinha parado. Então, eu vejo aqui também que tem uma divisa que me marca, que me mostra onde é que começa a pétala de baixo. Tá intercalada. Essa daqui tá intercalada com essa. Olha só. Ela tem uma sombra encostada aqui do lado. E faz uma curva. Certo? Só que aqui também começa a poluir. Eu quero que vocês entendam, ó. Marcou o copinho, né? Ignorando todas as pétalas que abriram. Aí você sabe que as pétalas começam a abrir de fora para dentro.
essa abriu primeiro, depois abriu essa, depois abriu essa. As pétalas são entrelaçadas. A gente vai fazer como a gente viu no vídeo anterior, né? Lembra? Lembra disso? Então, vamos seguir o raciocínio. Fez o copinho? Comece a enxergar a divisa de uma pétala para outra, marcando com a sombra, né? Então, a sombra tá aqui. Vai lá e pontilha. Não tô fazendo aqui, que é para vocês poderem enxergar o que eu quero mostrar. Aqui vai começar a poluir. Então, fez isso, marca outra, olha. Aqui a luz tá mais acentuada que a sombra, então você consegue ver que tem outra pétala. Aqui. Vai por fora e marca aqui escuro. Ó. Você vai saber que onde é mais fraco é a conclusão da sua pétala. Tá? Aqui é a mesma coisa, ó. Certo? Tudo pétala. Aqui também, a luz tá marcando mais que a minha sombra, ó. Vai pro lado de fora, tá bom? Só que assim, isso vai depender da pincelada que vocês vão dar. Vocês vão querer a pincelada mais solta, mais frouxa. E assim, mesmo que vocês não queiram fazer nada perto do realismo, se vocês entenderem essa relação de sombra com luz, pronto, meio caminho andado. Que assim, a rosa não é só pétala, né? A gente tem folhas, tem a cor do fundo, tem um monte de coisa aí para aprender. Mas o que trava mesmo é a rosa. Aqui começa a complicar, mas é a mesma coisa. Você vai localizar a direção do copinho, que tá aqui. E para você localizar a direção, você vai ignorar as pétalas abertas. Olha aqui, ó. Mesmo as que estão em cima, né? E aí, se eu fosse fazer uma espiral, que eu faria uma coisa assim de volta, né? Aí começa a vir assim, ó. Tá vendo? Isso vai depender, gente, do que vocês buscam na pintura da rosa, tá? Eu vou passar para tinta para dar uma outra visão de como a gente faria isso. Aí, o que que eu sugiro? Folha sulfite passada com gesso, espera secar. Pega tinta velha mesmo, ou encalhada, que vocês não usam, em tonalidades diferentes. Escura, clara e média. E treina. Treina pincelada, treina essa diferença de cor, de claro, escuro e médio. Que se a gente trabalhar com claro, escuro e médio, já dá para treinar bacana, tá bom? Não comecem a estudar pintura por rosas, que se vocês podem acabar desistindo, porque rosa já não é uma coisa muito fácil para quem já pinta, tá? E quem não tem ainda nenhum pouco de vivência com os pincéis, pode acabar desanimando, tá bom? Então, agora, para as tintas. Pessoal, papel sulfite com uma camada de gesso acrílico para uso de tintas. Não tem a mesma textura de tela, a percepção é outra, mas para fazer algumas coisas eu acho bem útil. Então, vou usar agora, tá bom? Se a gente for imaginar um cilindro, tô falando de cilindro porque as pétalas, elas ganham curvas, né? Elas dobram, as pontas delas dobram para baixo. Então, para ilustrar, eu vou usar a imagem de um cilindro, certo? Por que o cilindro? Justamente pela curvatura dele. Se a gente pensar nele como uma cor única, o que vai determinar onde é mais claro, onde é mais escuro, é justamente a direção da luz e a intensidade da luz. Então, a minha claridade pode estar em qualquer lugar dele, né? Aqui, mais para baixo, no centro ou mais para o lado de lá. Isso tudo vai depender da direção da luz. Se tem uma fonte de luz só, se tem duas. Essas coisas a gente estuda quando a gente segue a pintura que retrata a realidade. Não precisando ser realismo ou hiperrealismo. Não precisa, tá bom? Eu mesma sou uma que sigo e não penso em reproduzir imagens como fotografia. Eu não me identifico. Então,
partes onde recebem mais luz, ela vai ficar mais clara. Tá? Eu tô tirando a tinta em vez de colocar. Eu molho no solvente, tiro o excesso do solvente e venho aqui e tiro. Tá? E normalmente tem um degradezinho assim. Isso, o realismo. Gente, a pintura realista ou que retrata a realidade, vocês precisam ter um pouco mais de treino para fazer a leitura da referência de vocês ou da realidade. Isso porque se a gente observar uma única pétala aqui, a título de didática, a gente repara que a superfície, a ponta da pétala, ela já ganhou a curva, por isso que eu usei o cilindro, só que como ela não é regular, que nem o cilindro, ela é irregular, a luz bate de maneira diferente na pétala. Então, se a gente analisar com cuidado, a gente percebe que tem várias nuances de cor aqui, de tons de cor. Aqui na parte de baixo, onde não recebe tanta iluminação, é mais escuro. E à medida que ela vai fazendo curva, a cor e a tonalidade vai alterando. E onde ela bate luz direta, olha a interferência da luz aqui. Aqui na imagem está um lilás, né? Então, essa percepção tem que ser trabalhada se você for para o realismo. Se vocês não forem para o realismo, o que vai ajudar é você saber o comportamento do que acontece com a luz, né? E aí a pincelada vai de cada um. As pessoas que se identificam com aquela pintura mais expressiva, ela vai usar um determinado tipo de pincel, com um determinado tipo de pressão da pincelada, né? Olha só. Esse pincel aqui, ele pega mais tinta. Então vamos imaginar que a pessoa gosta de uma pintura mais expressiva, com as pinceladas mais enérgicas, ela vai pôr mais pressão, mais tinta e vai fazer umas pinceladas mais geométricas. E uma pessoa que gosta do realismo vai preferir uns pincéis mais macios, né? São pessoas mais detalhistas. E aí a transição de uma pintura mais delicada, mais realista, ela vai ser mais trabalhada, é uma transição de cores mais suave. Isso numa pintura expressiva, ela não precisa ser dessa forma, né? Mas é legal a gente trabalhar com diversificação de cores para representar sombra, luz, sombra projetada, luz refletida e outros assuntos que a gente vê na pintura quando retrata a realidade. Então, é legal a gente ter conhecimento para a pintura. Claro que isso vai depender do interesse de cada um. Então aqui eu usei o cilindro só para ilustrar mesmo. Agora outra coisa, a gente viu que a gente precisa de uma cor escura, uma cor média e uma cor para usar na claridade, na luz. Não interessa a cor que você for usar. Se você quiser usar azul, a mesma coisa, um azul escuro, um azul médio ou um azul claro, não precisa se preocupar com cor, só com a forma da rosa. Eu acho que essa hora é a mais esperada por todos, mas eu parto do princípio que quando a gente aprende da raiz, a gente tem aprendizado para a vida inteira, a gente não esquece, mas é legal praticar. Então, olha só, eu escolhi essas cores aqui. O ultramar, o vermelho chinês e o laranja. O vermelho seria a minha cor média. E o laranja, ele não é exatamente claro, mas com branco eu consigo clarear. Eu consigo fazer o meu vermelho num tom diferente com esse laranja. E o azul, eu escureço o meu vermelho. Então, eu vou ficar com um vermelho escuro, um vermelho médio e um vermelho alterado para o claro com a adição de branco. Então, quando vocês forem escolher as cores, sempre partam desse princípio, para o exercício da rosa. Isso aqui é um exercício, né, gente? Para a gente memorizar e exercitar o uso das tintas na estrutura que a gente viu no primeiro vídeo. Talvez alguém possa estar assistindo querendo um resultado mágico, instantâneo. Eu
não tenho essa receita, gente. Então tem esse processinho que quem entende isso, eu acredito que vai gostar. Gente, eu estou usando o removedor de limpeza do tradicional para lavar os pincéis aqui. Não estou usando óleo de linhaça e nem nenhum outro tipo de solvente. Se você colocar óleo de linhaça no papel ou sua tinta estiver muito líquida, vai acontecer que você não vai conseguir manipular direito o pincel, tá? Então, se acontecer da sua pintura sobra de paleta e ela tá dura, tempera o suficiente para você conseguir escorregar a tinta no papel. Isso é a mesma coisa na tela, tá? Às vezes a tinta ela é mais diluída, dependendo da marca, e dá uma certa transparência, às vezes pode até dificultar. Então, se você vê que tá escorrendo óleo, coisa do gênero, deixa escorrer um pouco, tá bom? Tira, senão vai dificultar. Então, eu tava dizendo, este vermelho é o chinês e a gente vai usar como cor média. Eu vou colocar ele aqui no centro. Isso para vocês fazerem igual na escolha das cores, tá bom? Se vocês não forem usar essas. Bom, então, eu vou puxar um pouquinho pra cá e vou sujar um tiquinho com azul, sujeirinha mesmo. Olha só o que vai acontecer. Vou pôr até um pouquinho mais de vermelho, para não ser tão bruta. Vocês viram que só uma sujeirinha já alterou o vermelho, olha. Um pouquinho mais. Tô fazendo assim para vocês verem o que tá acontecendo, que é comum quando a gente está aprendendo, meter o pincel na tinta com aquele exagero, aí escureci demais. Ó, tá vendo o que tá acontecendo? Se eu colocar mais do azul, vai ficar muito escuro, gente, ó. Quanto mais azul, tá vendo? Mais escuro fica. Não deixa ficar tão escuro assim, a menos que você sinta que vai te atender. Essa percepção a gente ganha quando pratica. Agora, com esse vermelho, eu vou trazer um pouquinho pra cá e vou alterar com laranja. Pus só no cantinho aqui, ó. E olha só. Quanto mais laranja, mais eu caminho pro claro. Só que eu não tenho luz, eu tô alterando o meu vermelho. Ó. Tá vendo? Eu acabei fazendo um intervalo muito grande. Intervalo é o espaço de um tom pro outro. Eu poderia ter ido mais devagar aqui. Então, vocês sabem que dá para preparar uma escala, um degradê mesmo, de verdade aqui. Olha só, eu posso pôr o branco na mistura dos dois e ter uma outra tonalidade. E posso colocar só o branco no laranja, ó. Tá? Fazer a mesma coisa, uma gradezinha aqui. Vou dar uma ajustadinha, ó. Fazer isso aqui, vou limpar o pincel. Tô fazendo isso aqui só pra vocês ganharem visão, ó, melequei aqui, tá? Pra vocês sentirem o que aconteceu. Então, tem outra coisa. As cores que vocês escolherem vai alterar o resultado. Se você gosta de alguma coisa realista, use a cor complementar. Aqui tem, né? O azul e o laranja são complementares. Mas eu não escolhi com essa intenção. Eu peguei mesmo para alterar o meu tom do meu vermelho. Agora, se você gosta de rosas mais modernas, dá uma ousada na cor, pega as cores mais vibrantes. E se você for estilo romântico, vai para cores pastéis, né? Um rosinha, lilás, um amarelinho clarinho. Tem essas jogadinhas aí que pode colaborar. Agora, vai depender também do gosto de vocês, gente. A pintura, vocês aprendem o que é importante, ganham discernimento e depois trilham o caminho de vocês. Então, vou pegar outro papel
pra gente fazer a leitura, eu vou fazer a leitura dessa rosa aqui, que é a mais complicadinha, porque não tem graça pegar essa daqui. Vou só aproveitar para fazer uma explicaçãozinha rápida aqui. Observem cada tonalidade de cor aqui. Se você aprende a ver aqui, você vai aplicar melhor quando você for fazendo uma estilizada ou qualquer outro estilo. Quando você faz uma boa leitura, que é com a leitura que você acaba interpretando bem. Então, pronto. Eu estava dizendo para reparar. A cor mais escura é a sombra. Estaria aqui no centro. Aí, se vocês olharem com atenção, gente, eu vou colocar essa imagem no grupo, lá do Telegram. Quem quiser, entra, que eu vou disponibilizar lá. Aí vocês podem treinar com elas mesmas. Eu tenho aqui uma variação de tons. Nessa pétala não tá tão visível, tá mais visível nessa região, né? Mas aqui também tem um toquezinho de leve. A gente sabe que tem pelo volume que a gente consegue perceber nessa pétala, que ela tem uma barriguinha. Então, essa percepção a gente ganha também quando pegar prática. Não se cobrem, exercitem, que quanto mais vocês repararem como funciona, mais craques vocês ficarão. Tá? Ó, olha aqui. Um vermelhinho mais vivo do lado da sombra, exatamente aqui, ó. Certo? E aqui, essa pétala, ela tá dobrando, então eu posso também colocar um tonzinho mais claro. E esse lado externo, onde bate luz, eu posso pôr mais branco. Aqui, ó. E deixa elas se comunicarem. Então, vai temperando. Lembra que a gente não está respeitando a cor que a gente está vendo. A gente está fazendo a leitura da rosa, independente da cor. Quer fazer de azul, faz. Lembra que eu falei? Então, não fica querendo perfeição. A ideia de não pegar as cores que tem na rosa é justamente essa. Ficar perdendo tempo sem antes entender a rosa, tá bom? A rosa, a gente faz a interpretação. Se você quer ir para o realismo, existe explicação para aprender mistura de cores. Tá bom? E assim, não é receita. É teoria e prática junto. Eu sei que muita gente que está assistindo sabe disso, mas tem gente que acha que não. Olha, vou reforçar. Uma misturinha de todas as cores. Porque eu não quero nem escuro e nem claro. E eu não preciso seguir receita de bolo. Eu posso mexer com todas as cores, isso vai depender do que vocês querem. Olha só, aqui. Ó, tô lavando o pincel. E vou ajustar aqui, ó. Colocando um vermelhinho. Tô com a mão mais leve. Ó, só para ilustrar, tá bom? Aqui tá um pouquinho mais claro, eu posso também colocar. O branco, ele desatura a cor. Então, se você colocar branco agora, você não dá um efeito legal. Mas eu só quis mostrar para vocês que existe uma transição de cor aqui, tá vendo? Esse vermelho, ele nem ficou. Então, o que eu vou fazer? Eu vou carregar mais de tinta, que é para marcar, e vou com a mão mais leve. E não vai ficar, porque a tinta tá molhada. Ó.
Do jeito que tá aqui, eu consegui separar a pétala, mas eu tô vendo que a pétala está dobrada. Então, o que que eu vou fazer? Para esse vermelho aqui ganhar destaque, esse que eu acabei de colocar e não apareceu, eu vou clarear o outro lado. Tô com a mão mais leve, tá bom? E, na verdade, eu tô fazendo o que aqui? Eu tô praticamente desenhando com tinta. Tá vendo? Como é que vai ganhando o formato? Então, é paciência e observação. Outra coisa, tá difícil, não tá legal, não desiste, espera secar e volta, tá? O vídeo vai ficar longo, vai ficar muito longo, porque eu tô sendo detalhista aqui na explicação e tá em tempo real. Então eu não vou seguir com detalhes. A ideia é só a leitura da rosa e aplicar com tintas o que foi visto no vídeo anterior. Quanto mais a gente pratica, melhor a gente fica. Só fiz essa parte aqui, ó, para vocês levarem esse raciocínio para os estudos de vocês. Senão vai ficar muito demorado e eu quero mostrar a situação dessa pétala aqui, ó. Como é que vocês podem abordar. Não tem uma maneira única de fazer abordagem, tá bom? É o que eu falei. Depois que sabe o que funciona e o que não funciona, vai acabar criando o próprio estilo de vocês, o jeito de vocês. O pincel, vocês vão descobrir quais são mais legais, que vocês gostam mais, se identificam, têm mais facilidade, tá bom? Ó. Certo? Aí tem as pétalazinhas aqui, mais transparência aqui. Vou pegar outro papel pra gente ver como funcionaria essa mocinha. Uma das maneiras, né, gente? Lembrando, gente, que isso daqui é um estudo. E se fosse uma pintura mais elaborada, é outra abordagem. Tem mais coisa para se estudar em cima disso. Não é um estudo definitivo, tá bom? É o start, é o começo. Olha só. Quando a gente olha para a pétala assim, já aberta, a primeira coisa que a gente vê não são as pétalas dobradas. Então, a gente pode desenhar as pétalas dobradas no sentido de espiral, mais ou menos do jeito que a gente localiza aqui, para fazer a representação dela. Estou falando de leitura da rosa e a manipulação das tintas. Então, a gente vai posicionar o copinho como ponto de partida. Maravilha. Só localizei o copinho. Agora, o que a gente pode fazer? Pega a cor mais clara e faz a leitura das pétalas. Estou pincelando no sentido de espiral, dentro do que eu consigo visualizar aqui, sem neura. Ó. São as pétalas. Depois a gente volta para a gente ajustar. Por enquanto, a gente está posicionando as pétalas. Ó, sempre na parte mais clara que eu tô fazendo a leitura. Não estou preocupada em nenhum momento com fidelidade, tá? Aí eu devia ter colocado ela mais pra cá, né? Gente, esse negócio de ficar prestando atenção no que faz, no que fala e na gravação
requer treino, tá? Então, às vezes eu dou umas pisadas de bola e pode puxar a orelha. Ó, tô nessa aqui agora. Tô observando, mas não tô copiando. Tô reservando a claridade da minha pétala. É o único jeito de pintar? Não. É um jeito que eu tô mostrando para vocês entenderem, né? Ó, lembra? Comecei aqui e vim, né? A parte de trás eu não tenho visão, mas certamente tem as pétalas que a gente não enxerga, abrindo pro lado de lá. Ó o biquinho dela aqui, ó. Né? Agora tem uma aqui. Uma aqui. Faz com calma, não precisa fazer correndo. Outra mais ou menos aqui. Vou molhar um pouquinho no solvente e vou secar, só para hidratar. Molhei no solvente e sequei no trapo. Só para dar uma hidratada no pincel, não para diluir a tinta, tá? Aqui tem outra. Aqui tem mais uma. Gente, a primeira coisa que eu vejo na rosa são as pétalas dobradas. Então, eu tô fazendo leitura aqui e registrando, marcando para me guiar. O que separa uma pétala da outra é a profundidade, a sombra. Lembra que eu falei isso? Ou vocês foram lá e aceleraram o vídeo? Ó, tem outra aqui que tá cortada, então eu vou sugerir aqui também uma pétala para seguir com a explicação. Pronto. Agora, gente, não escureça de uma vez só, não vem com escuro logo de cara. Seja discreto, porque se você tiver que recuar, você tá em tempo, sem lambuzar todinha a pintura. Ah, e lembra, detalhes a gente deixa por último. E olha só, tô aqui na profundidade. Tô aqui, ó, marcando onde é mais escuro. Não precisa colocar uma cor preta porque você tá vendo preta. Coloca escuridão aqui, escuro. O que eu tô fazendo aqui é dando margem para clarear se eu precisar ou escurecer se eu quiser. Olha aqui, aqui nas laterais é mais escuro do que o corpinho aqui todinho, né? Eu vou misturar os dois aqui e vou deixar mais claro. Vou até pegar a sujeirinha do branco aqui, não para usar como luz, mas para construção de cor, que a gente pode usar o branco também como luz ou para construção de cor. Ó, tô modelando, como se eu estivesse esculpindo. Ó, ficou tudo de uma cor só, não tem problema. Segue e depois volta para ajustar. O olho vai pedir para vocês ajustarem. Ó, tô aqui, do lado de fora. Lembra que eu comentei que separa uma pétala da outra, ou é sombra ou é luz?
Aqui dá pra ver os dois, a luz e a sombra. Nem sempre vai ser assim. Vou fazer as duas conversarem aqui. E aqui também. O pincel começa a ficar seco. Olha só, eu peguei o laranja, o vermelho e o azul. Eu posso fazer isso. O vermelho, o laranja e o azul são complementares. Então, quando eu misturo os dois, de certa forma, eu tô neutralizando. E ó, ficou muito escuro. Não quero. Não agora, né? Vou lavar o pincel. Não tá com cara de nada, porque a gente só tá marcando. Mas olha só, eu tirei o excesso de tinta do pincel. Eu posso modelar agora, ó. De fora para dentro, de dentro para fora. E aí eu ganho um degradê. Aqui tem uma parte bem mais escura, vou deixar para lá. Vou ajustar aqui. Quando eu faço isso, as cores estão conversando. E eu acabo modelando, ó, de dentro para fora, de fora para dentro. É a história do cilindro que eu mostrei. Aqui a mesma coisa, a gente percebe que tem uma claridade aqui na pétala, então a gente vai fazer a mesma coisa, escurecer em volta e fazer as duas conversarem. E aqui eu integro. Ó, tá vindo pra cima. Eu ainda não tô trabalhando as partes mais escuras. Ah, olha, eu pulei essa mocinha aqui. Então, gente, eu fiz o quê? Aqui é toda manchadinha, né? Ela é irregular aqui. Ela fica sem definição no começo, porque a gente só tá preenchendo. Chegaram a assistir o vídeo até o final? Chegaram a assistir o primeiro vídeo até o final? Viram eu resolvendo a rosa? Eu não faço desse jeito. É didática, tá bom? Desculpa, peguei o vermelho ou o branco, eu não queria.
Aqui também é escuro. Vou lavar o pincel. Então, dessa forma, você tem menos cor para se preocupar e está exercitando a pintura e a observação da rosa. Isso vai deixar você cada vez mais à vontade para fazer a pintura. Ó, vou acentuar onde é mais escuro, tá? Toma cuidado com esse azul. Aqui é mais escuro. Integra. A pétala, ela não faz curva. Então, quando ela dobra muito, ela acaba entrando na área de sombra, nesse caso, né? Ó. Ó, muito azul. Então, vem aqui. Agora eu tô trabalhando um pouquinho mais, tô acentuando. Olha como ficou escuro. Eu tô com a mão bem leve, senão eu arrasto a tinta, tá? Depois ajeita, não vem querer ajeitar de uma vez só, não. Vai ajustando. E outra coisa, mesmo sendo estudo, se quiser dar intervalo, terminar no dia seguinte, é tudo tranquilo. Lavando o pincel. Então, eu tô pensando também nas pessoas que têm dificuldade para rosa. Aqui também é um pouquinho mais escura. Aqui, essa pétala, ela tá dobrando lá para dentro, ela tá na direção, como se ela quisesse voltar de onde ela saiu, de tão dobrada que ela tá. Ó. E ela vai ganhando forma. Ó, vai acentuando, vai olhando e vai vendo onde você acha que merece atenção. E não vai ficar olhando, vendo o vídeo de novo para saber como é que eu tô fazendo. Assiste, entende e tenta. Certo? Aqui tá a pétala com forma.
com a leitura, colocando as pétalas que estão embaixo, embaixo, e as pétalas que estão em cima, em cima. O que eu vou fazer? Tô lavando o pincel de novo, gente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou acelerar o vídeo, e se vocês quiserem que eu coloque o vídeo comentado, porque está gravado, vocês me falam que eu coloco ele para vocês ouvirem o que eu comentava. É que raramente, gente, a pessoa chega até o final do vídeo, tá bom? Tô ajeitando agora as petalazinhas. Eu dei um degradezinho para elas, não trabalhei luz. Então, o que eu fiz? Eu só dei formato para a flor. Só isso que eu fiz. Vou só ajustar alguns cantos aqui, que eu acho que dá para ajustar agora, que é a marca de umas pétalas que ficaram ocultas. Colocar uma pétala aqui que ficou sem nada, só para representar essa. E pronto. Tá escorregando aqui. Olha, tem uma pétala aqui escondidinha. Vamos colocar, né? É uma leitura do que a gente está vendo. Se a gente está vendo ali, não é cópia, mas é um treino de leitura, de observação. Pronto, o tema está cheio. A gente pode começar uma pintura com as cores bases e depois enriquecendo. Mas aqui, na verdade, é um estudo, não é uma pintura. E a gente pode acentuar a claridade e dar uma valorizada onde é mais escuro, certo? Agora eu vou parando por aqui, que já tem 1 hora de gravação, mas dava para avançar mais um pouco aí. Se você assistiu até aqui, gente, não esqueça de curtir, e se você não for inscrito no canal, pense na possibilidade. Valeu, pessoal, até mais!